Tudo bom, minha gente? Estamos no videocast da Bioneuro, tá? Com o nosso convidado Mega Ultra Power especial, Dr. Fleury Uchoa. Oi, gente, coisa boa estar aqui com vocês. Tudo bem, Paulinha, Florinha? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Para a gente iniciar, eu queria primeiro falar para vocês um pouquinho do trabalho do Fleury. O Fleury é um fisioterapeuta. Eu acredito que dentre os que eu conheço, o mais focado em neurociência, em prática clínica, e ele é um dos caras que eu admiro muito porque ele junta muito a prática com a parte científica da coisa. A gente tenta, né? E aí eu queria que ele passasse um currículo reduzido, porque se ele passar o currículo a gente vai demorar o dia todo. Vai passar aquelas linhas pretas assim. Lembrei de Star Wars, né? Exatamente. Então, gente, eu trabalho com a parte de osteopatia na clínica. Sou fisioterapeuta quase caminhando aí para os 20 anos já de profissão. E nesse intervalo de tempo eu fiz formação em osteopatia, RPG, pilates, enfim, algumas outras coisas, manipulação facial. Fiz especialização em terapia manual e postural, mestrado em fisiologia, doutorado em biotecnologia. Acho que foi fisiologia de novo, mas no título veio escrito biotecnologia. E fiz um pós-doc em educação, na mesma época que você estava fazendo o mestrado, inclusive, né, em educação também lá na Universidade Federal do Ceará. E agora, por último, fiz um pós-doc na USP em reabilitação e desempenho funcional. Cearense, meus pais eram do interior, então gosto das coisas simples, da vida tranquila, e é isso. E de Coca-Cola também, é bom. Faltou a Coca-Cola, né? Porque a Flora proibiu a gente tomar Coca-Cola, então não posso. Ela tá tentando ser light. No meu copo tem água dessa vez, gente, não tem Coca-Cola. Vai dar certo. Né? Mas nessa caminhada gigante, o Fleury, ele decidiu um rumo, parece que agora no final, e para mim, a maior referência na fisioterapia, eu acho que no Brasil, que trabalha com dor, né? E a Flora é uma pessoa também que trabalha muito nessa linha, e a gente vai hoje comentar muito sobre isso, né? Sobre tipos de dor, sobre como tratar a dor, quais são os resultados que a gente tem hoje, né? E eu já queria, assim, dar uma puxada, porque aí, hoje eu já falei que eu sou arroz. Eu não faço nada. Mas a Flora trabalha muito com sono, né? E aí eu queria saber de vocês dois. Como é que o sono atrapalha a dor? Como é que é essa parte fisiológica? Como é que é essa parte funcional? Falem um pouquinho pra gente, que hoje eu tô só curtindo. A gente, quando fala de sono, vamos focar hoje na saúde do sono da mulher, né? Trazendo. Hoje a gente tem várias alterações a nível neurofuncionais e até hormonais da mulher que causam e intensificam um pouco os quadros de dor. Então, a mulher quando está entrando no princípio de menopausa, ou então a mulher quando está entrando próximo do período fértil dela, né, do período menstrual dela, então se intensifica alguns quadros de dor por algumas alterações hormonais. E muitas mulheres, seja ela no princípio de menopausa, seja uma adolescente que tem um quadro inicial de fibromialgia, que você já pegou vários, né, Fleury? A gente sabe que gera uma alteração muito grande dessa função de iniciar um sono, de ter um sono produtivo, de entrar no sono REM, de quantificar ter uma noite adequada. E aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, aumenta todos os desconfortos do dia a dia, né? Então é aquela sobrecarga que a gente vê na mulher especificamente. A temática nesse princípio da mulher, aquela sobrecarga que já tem no acordar, no despertar, em estar indo para o trabalho, na sequência da sua rotina. E a gente até conversou de algumas pacientes a nível de fibromialgia que já passaram aqui com você, enxaquecas constantes também. Isso é muito comum nessa questão de mulher, justamente por todo esse ciclo e alteração do seu sistema nervoso autônomo e sistema nervoso visceral, que se acopla muito com o que você trabalha também na osteopatia, né? Dessa organização. E o que você vê mediante a isso também, dentro dessa temática, do dia a dia das mulheres que aparecem no seu consultório, muitas atletas também que a gente vê, porque a gente tem essa parceria daqui no Le Santé, que é maravilhoso, é uma família, onde a gente tem essa comunicação, essa parceria de pacientes
E dentro das mulheres que passam pelo seu consultório, como é que você vê essa questão da dor associada a essas disfunções autonômicas, essas disfunções de sono? Tá. Vale muito a pena a gente lembrar que em 2020 nós tivemos uma revisão da atual definição de dor proposta pela IASP. IASP, para quem não sabe, é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, e a definição revisada, a gente não pode dizer que é uma nova definição, porque não mudou muita coisa, né? O principal avanço assim, que nós tivemos em 2020 foram muito mais nos elementos descritivos do que na própria definição em si. Então essa definição ela traz para a gente, ela foi traduzida aqui na SBED, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, sociedade a qual eu já faço parte há alguns anos, e a doutora Josimari de Santana traduziu essa definição junto com algumas outras pessoas, trazendo o seguinte desfecho: dor, ela precisa ter um componente duplo, né, como uma resposta sensorial desagradável que acessa no mínimo duas áreas cerebrais. Uma é o teu sistema sensorial, portanto a gente está falando de uma resposta sensorial, que traz, além disso, além de ser uma resposta sensorial, traz ainda uma resposta emocional. Então eu tenho aqui as áreas somatosensoriais primárias, né, principalmente S1 aqui, onde a gente tem a definição do nosso mapa cerebral, como o nosso corpo está lá desenhado no nosso cérebro, o famoso homúnculo de Penfield, né, para a gente lembrar aí na época da fisiologia. E além desse contexto, né, de saber exatamente a localização e a intensidade da dor, a gente tem um componente emocional, que aí é onde entra sistema límbico, amígdala, enfim, várias outras áreas correlatas. Mas quando a gente traz então que dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, e essa palavra experiência ela é muito interessante, sabe, Flora? Porque eu não posso ter a sua experiência, eu só posso ter a minha experiência. Para que eu tenha uma experiência, eu tenho que viver isso. Então, dor é difícil, porque tem uma individualidade inerente à própria definição que dirá o paciente. Né? E aí, esse é um ponto complicado. Só que é uma experiência sensorial e emocional. Então, quando a nossa emoção está alterada de alguma forma, isso tem impacto na percepção de dor. Quando o nosso nível de estresse está superestimulado, quando a gente tem aí uma hiperatividade simpática, quando a gente tem um excesso de elementos hormonais relacionados a estresse, principalmente cortisol, a gente tende a ser mais perceptivo. Eu gosto vou fazer um lembrete aqui, talvez algumas pessoas não conheçam o que eu vou trazer agora, mas se você buscar aí na internet você vai encontrar. No filme Jurassic Park de 1993, eu acho, eu tô puxando valendo, né? Estou dizendo, esse tô puxando valendo. Muito jovem. Ainda bem que não foi o Rock Balboa dessa vez. Dessa vez o Rock escapou. Mas vai chegar lá. Vai, daqui a pouco a gente fala. Mas no filme Jurassic Park tem um momento que o cara tá fugindo no Jeep e ele encontra um dinossauro que ele olha e diz: o dinossauro é bonitinho. E aquele dinossauro tá lá, olhando para ele, calmo, tranquilo, e de repente o dinossauro abre um negócio aqui na orelha e joga uma gosma no cara lá. A gente tá lembrando o negócio. É que a gente gostava do filme, a gente assistiu agora, recente, né? Alugamos o filme agora, mas é por isso. Mas assim, imagina que alguém com nível de estresse muito alto é como se fosse o dinossauro com a estruturazinha aberta, que ele tá lá para lutar ou para correr, das duas uma. Ou ele vai para cima para enfrentar, e aí ele fica muitas vezes super reativo, ou ele foge na tentativa de se proteger. E aí muitas vezes nós temos essa realidade, né, de alguém que vem com uma sobrecarga de estresse e que por diversas vezes chega pra gente com sobrecarga de estresse muito forte, e esse estresse elevado a gente já sabe hoje que ele potencializa a resposta dolorosa. E aí você fica aqui, eu costumo dizer que é a rodinha do hamster, né? O tempo todo ali naquele mesmo ciclo, e você precisa quebrar esse ciclo do paciente. Ou pela informação, educação, Sim. ou por alguma intervenção que faça o sistema baixar, relaxar, reduzir a hiperatividade simpática, reduzir o excesso de cortisol, ou por alguma coisa que eu dê sentido a esse estresse no corpo. E é engraçado isso, porque às vezes você pega alguém que está com nível de estresse altíssimo, está pilhado, e bota essa pessoa para fazer um exercício de alta intensidade. Aí na sequência,
o estresse reduz. E quando você tem alguém, um segundo, e quando você tem alguém que não está dormindo bem, esse pacote vem completo, porque não está dormindo bem, o nível de estresse fica mais alto, naturalmente, já fica com uma hiperatividade simpática naturalmente no dia seguinte. Às vezes, dependendo de como esteja aí, né, alguns outros sintomas relacionados, como a letargia, fica um pouquinho mais lento, uma sonolênciazinha ali acompanhando, uma atividade de raciocínio um pouquinho mais lenta também, em decorrência de privação do sono, de dormir mal. E aí, quanto mais estressado você fica, às vezes pior você dorme. Aí pior você dorme, mais estressado você fica. Aí você tá aqui na rodinha do hamster, né? E aí você vai pegar, eu vou puxar para a psicologia, claro, um pouquinho, e depois a gente volta. A gente fala na psicologia que a gente tem 3 eixos principais no ser humano. Opa, vou aprender agora. Ontogênese, filogênese e cultura. Então, quando a gente fala da nossa filogênese, a gente está falando da nossa história genética. Sim. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque a maioria dos meus pacientes que apresentam quadros dolorosos, é muito provável que tenha isso na história de vida. Outras pessoas, a mãe, o pai, o avô, apresentaram quadros dolorosos. Porém, a gente não sabe diferenciar muito bem se esse quadro doloroso ele vem pela filogênese ou se ela vem pela ontogênese. Porque a ontogênese é a história de vida dessa pessoa. Então eu pego uma pessoa que tem uma história de genética de dor, pai e mãe que tiveram um padrão doloroso, porém a rotina de vida dela também propicia isso, porque ela vive num ambiente estressor, ela vive num ambiente que aprende a vivenciar a dor dessa forma, né? Ela vive às vezes num ambiente onde ela tem uma privação de sono, que é muito comum. Eu acho que uma pesquisa de 2002 mostrou que, se não me engano, 70% ou 80% das pessoas que têm dor, ou se eu não me engano, acho que têm dor, elas vão apresentar quadro de insônia, né? Então isso é bem interessante. Agora, qual é o peso maior no consultório? O que mais vai pesar pra gente? É a genética? É a história de vida dela ou a função cultural mesmo? A cultura de um atleta é totalmente diferente da minha cultura, de repente. O atleta, a dor, de repente, é vivenciada de uma forma mais saudável. E você que trabalha muito com atletas sabe disso bem melhor que a gente, né? Você me fez lembrar 2 coisas agora. Primeiro, quando eu estava na faculdade, eu tive uma professora, ela era norte-americana, e ela tem 2 coisas muito interessantes que eu lembro da aula dela. A primeira é a forma como ela me chamava, né? Francisco Fleury. Uma coisa bem diferente. E a segunda coisa que eu lembro bastante dela é um vídeo que ela passou pra gente de uma mulher que estava num determinado local. Ela ia até um ambiente que seria equivalente a uma cozinha. Ela tomava um chá. Ela voltava a um local que seria equivalente à sala. Ela ficava de cócoras. Ela tinha o bebê. Ela segurava o bebê. Ela ficava de pé. Ela voltava no que seria a cozinha e terminava o chá. Aí a minha pergunta é, você observa uma pessoa fazendo um parto sozinha, sem gritos, sem nada nesse contexto, enquanto você pega qualquer filme medieval de alguém nascendo, a pessoa está gritando na Escócia e você está ouvindo na Argentina. Né? Então, assim, a cultura tem uma influência e um poder muito grande. Isso a gente não pode negar. Né? Existem fenômenos culturais que eles são importantes, eles são decisivos, e como isso faz parte da nossa vivência, da nossa capacidade de cuidar, de intervir no paciente. Um outro ponto importante que eu lembrei é que quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu tive uma disciplina que foi muito legal, foi uma disciplina de biologia molecular. A única coisa que eu lembro dessa disciplina, aqui honestamente hoje, é que existiam 2 tipos de estrutura do DNA, o intron e o exon. Um deles é o que tem de fato o código genético. Sim. E o outro era chamado à época de DNA lixo. E olha que interessante, o ser humano tem uma mania engraçada às vezes de pegar aquilo que ele não conhece e chamar de lixo. Sim. Então aquilo que ele não sabe para que funciona, ele diz não serve para nada.
porque ele não sabe para que funciona. E não saber é diferente de não funcionar. De não funcionar. E aí, assim, você tem a informação hoje que aquilo que era chamado de DNA lixo, na verdade, modula a expressão do DNA principal. Então, ele servia como um elemento modulador. E aí é onde entra o que você estava colocando, de o que é inato a mim, da minha genética, e aquilo que de fato é expresso. Aquilo que é expresso depende de meio, depende de estilo de vida, depende de hábitos, depende de disparos, de gatilhos, de uma série de coisas. E não se iludam, a gente é bombardeado o tempo inteiro por elementos de radicais livres que podem acionar regiões desse tipo para estimular ou não estimular esses elementos e assim gerar padrões de resposta. Sejam esses padrões de resposta síntese de proteína, seja esse padrão de resposta um elemento de regeneração de uma cicatriz, por exemplo, como, sei lá, uma que eu tenho aqui no punho, de infância aqui, ou como, por exemplo, simplesmente você produzir material para se manter vivo. Sim. Então tudo isso depende de uma modulação externa. E o sono é um modulador importante desse, porque hoje a gente já sabe que ele é um dos principais elementos relacionados, inclusive, à predisposição de câncer. Sim. Então, se você não dorme bem, isso tem um impacto gigante na tua vida, não só no fato de estar cansado ou descansado, mas no teu poder de recuperação, na tua capacidade de regeneração. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele entra muito fortemente quando a gente está nesse estado de sono, né, no sentido de trazer uma defesa, de uma melhora do organismo. E são pontos importantes que a gente precisa saber como lidar com eles. E hoje, falando de temáticas a nível de saúde, são duas vertentes muito grandes que estão crescendo realmente, que estão abraçando, visto tudo o que está se acontecendo, se acometendo hoje no mundo, né? Então, dor e sono é algo que está em crescente. Sim. Pesquisas, associações e tentando buscar os melhores meios e vias para gerar essa organização, né? E atuação principalmente, porque todos esses viés, é a busca das linhas Sim. de como a gente vai gerar essas organizações, ou só olhando pela dor, ou só olhando pelo sono, ou olhando eles em paralelo, né? Que é um trabalho multidisciplinar, mas às vezes você tá ali, eu e o Paulo, a gente pega um paciente, a gente consegue trabalhar algum ponto com ele, a nível físico, no meu caso, com meus pacientes neurofuncionais, né? E o Paulo vem para atuar um pouco na questão do sono. Especificamente, eu vou colocar os pacientes de ELA quando vem. Sim, claro. Então, fazer uma avaliação, ver como é que a gente pode melhorar essa função de sono, para poder resguardar um pouco da evolução física desse paciente. Né? E eles apresentam um quadro de dor importante. E muitas vezes não, eu posso até dizer que 100% das vezes associado a alguma perca a nível funcional, né? Algum esforço por conta da perca a nível funcional, que aumenta um quadro de dor pontual e associado também ao medo, né? Sim. Dessa evolução. Então, dentro do que hoje você que está ali em constante, participa dos grupos, está em constante estudo, o que você vê hoje dentro do seu consultório e do dia a dia de pesquisa? O que hoje é um padrão ouro para estar se avaliando, para estar colocando hoje como perspectiva para o paciente para melhorar um quadro de dor dele? Para a gente avaliar o quadro de dor, o autorrelato do paciente continua sendo o padrão ouro, né? Então, assim, é aquilo que ele falar para você. Então, se eu chegar e disser assim, Flora, você está sentindo uma dor agora de qual intensidade? E aí, assim, a pergunta tem que ser feita corretamente. Eu preciso considerar as últimas 24 horas, porque é onde eu tenho um menor efeito aí de perda de informação por memória, né? Então, eu preciso fazer a formação das duas âncoras. Então, assim, qual é o meu ponto mínimo, qual é o meu ponto máximo, para que eu consiga determinar. Então, seria mais ou menos assim, Flora, considerando as últimas 24 horas, em uma escala de 0 a 10, sendo 0 você sem dor e 10 a pior dor imaginável, em que situação está a sua dor no local X? E aí eu vou mapear isso por região, se é uma dor difusa, uma dor espalhada, né? Em que situação está a sua dor, para que esse paciente ele traga isso para a gente poder entender. Então, quando a gente pensa em dor, o padrão ouro é o autorrelato do paciente, e eu posso fazer isso utilizando uma escala numérica de dor. Simples, um número, 0, 10. Classifico aquilo ali, coloco a nota no meu prontuário e vou dando sequência
para eu fazer um follow-up adequado, né, um acompanhamento adequado. Para o sono, a polissonografia ainda é um elemento principal, né, para a gente lidar, para a gente trabalhar no dia a dia. Hoje até os polígrafos tipo 4, né, que botam no dedo, são muito práticos, muito fáceis de utilizar, que são bem interessantes também. Sim, são outras possibilidades que você tem hoje para fazer a avaliação, e a tecnologia está avançando, graças a Deus, né? A gente tem essa possibilidade aí de mais recursos, cada vez melhores, inclusive, que nos permitem fazer avaliações mais precisas e menos invasivas. E isso acaba sendo interessante também. Quando a gente fez um curso de dor no ombro, não sei se você vai lembrar agora, uma pergunta muito interessante que nos foi feita na época foi: define para mim o que é cheiro de pão. Você que está acompanhando a gente, define aí o que é cheiro de pão. Aí você vai dizer, é cheiro de café da manhã, é um cheiro agradável, é bom, é legal. Ok, mas o que é cheiro de pão? Você não consegue definir sensações. A dor é uma sensação dentro desse contexto também. Então também é difícil de definir o que seria. Para algumas pessoas ela vem como uma pontada, para outras é uma agulhada, para outros vai ser uma dor cortante, algo, sei lá, oscila bastante no dia a dia, as percepções são diferentes. Eu estava com um paciente que chegou para mim e disse, olha, a impressão que eu tinha aqui é que a minha mão estava recebendo uma ferroada. Então, e você teve alguma coisa? Não tive contato de nada. Mas ao longo do dia eu tenho sensações de ferroada na minha mão por várias vezes. São percepções, sensações são únicas, né? E isso é desafiador pra gente. É difícil no consultório a gente conseguir organizar isso, estruturar isso, colocar no nosso dia a dia e tentar traduzir tudo aquilo que o paciente nos traz em um componente científico. E acho que esse é o maior desafio. Você faz muito isso no neurofeedback, na avaliação do EEG. Sim. E isso é uma ferramenta muito interessante, porque o primeiro contato é o que o paciente lhe fala. Sim. Né? Você falou assim, o cheiro de pão. Mas você falou o cheiro de pão, a minha memória foi pro meu avô. Olha aí. Eu faleceu há muito tempo, que ele comprava o pão fresquinho, trazia, passava manteiga. Isso é uma memória. Isso é a função. Mas todas as estruturas externas que acontecem fazem alterações orgânicas. E hoje a gente consegue medir essa alteração orgânica. Né? Hoje o eletroencefalograma, né, eu tive a felicidade de ter um artigo científico publicado com o professor Fleury, mostrando... Alguns, né? Mas um muito importante, né, que a gente teve agora foi mostrando o potencial de alfa, né, em pacientes com padrão doloroso. Né? Então isso é muito importante, isso é muito legal. Mas eu ainda vejo no padrão doloroso dos pacientes a variabilidade como um dos principais casos. E eu queria assim pedir, porque todo mundo sabe, né, que eu admiro muito essa mulher do meu lado. E um dia desses ela estava no telefone explicando para um paciente sobre variabilidade, né, que é um paciente, eu acho que de neuromuscular, que estava com padrão de dor. E ela estava explicando realmente. Ela falou isso de uma forma tão simples, tão bonita, que eu fiquei, como sempre, babando, né? Então, ela tem esse dom, ele tem esse dom. Ela tem esse dom. Hoje é sexta-feira, então hoje à noite tem hambúrguer com as crianças. Tu não deu a continuidade ao que você queria falar da questão de variabilidade, mas eu já vou fazer um corte, porque eu queria que as pessoas sentissem isso, que é um trabalho realmente multidisciplinar, que a gente consegue ter aqui. Mas eles são grandes parceiros. Né? De encaminhamento, assim, de consultório, parceiro até de tico e teco, assim. Discussão de caso clínico, paciente dividido, mas o principal é a Coca-Cola na discussão. É importante, parceiro, assim, ó. Eu saio até de perto. É romântico essa parceria da Coca-Cola. Coca-Cola podia patrocinar o podcast. Exatamente. Eu acho. Eu vou mandar, vou fazer uma hashtag. Já passou alguns pacientes, tá? Eu quero que vocês tragam essa vivência que vocês tiveram, porque querendo ou não também é um pouco novo, né? O neurofeedback para várias pessoas, essa informação, mas essa vivência que vocês tiveram, você, da atuação da terapia manual em si, como resposta ao trabalho que você está fazendo, porque quando você avalia, leva essa avaliação para o Fleury, e o Fleury tem uma avaliação prévia também do quadro do paciente.
vocês têm o resultado inicial e depois vocês reavaliam e fazem esse resultado preliminar. E muitas vezes quando o paciente sai do consultório dele, de uma sessão, e vai para o seu, você já sente uma diferença na hora de gerar um treinamento inicial, porque a gente já consegue modular e ver quanto de informação e de disparo aquele cérebro está tendo. Como é que é essa experiência de estar tendo essa parceria física e neural e a gente conseguir gerar grandes resultados? Porque tem pacientes aqui com excelentes relatos. É porque, assim, muita gente trabalha ali sozinha, entendeu? Sim. E não tem essa possibilidade, às vezes, de indicação, de pensar nesse todo. Que quando se fala de dor, é isso. Você sozinho, você não consegue. Eu lembrei agora entendeu? É um eixo, aquele curso de dor que a gente fez. O curso, basicamente, todo é com as linhas de conexão, entendeu? Aí eu lembrei daquela frase que diz assim, nenhum homem é uma ilha, né? Mas é bem isso, esse trabalho em parceria, ele traz pra gente uma perspectiva muito grande de você conseguir, através de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, porque a gente interage, né, juntamente com o paciente, a gente conseguir focar no paciente. Isso é o que a gente chama hoje na literatura de cuidado centrado na pessoa, ou intervenção centrada na pessoa. Recebi até alguns estudos sobre isso recentemente, e quando a gente faz um cuidado, um modelo de atenção focado na pessoa, ele tem essa visão de o que eu consigo fazer para melhorar a condição desse paciente de modo mais efetivo, até onde eu, Fleury, consigo ir, até onde eu preciso de um outro colega, de um amigo, enfim, de um profissional, e como esse processo funciona. E eu digo a vocês com muita tranquilidade, é um ganho absurdo pro paciente, porque eu tenho pacientes aqui que chegaram para mim com muita dor muscular, musculatura hiperativada o tempo todo, e a primeira coisa que eu pedi pro paciente foi, a gente precisa controlar teu sono. Um paciente que estava dormindo 3, 4 horas por noite, isso não é viável, você não consegue se manter bem dormindo 3, 4 horas por noite. A gente teve uma paciente assim anos atrás. Então. E aí nós precisamos modular. Então. Eu fiz a parte da variabilidade e da terapia manual. Sim, eu lembro. A ideia é exatamente essa. Porque quando você traz os elementos em conjunto, você tem um upgrade ali do paciente muito maior. Muito maior, é verdade. E aí a gente vai pensar diretamente nas questões musculares, que os músculos eles não estão dissociados do sistema nervoso autônomo de forma alguma. E eles não estão dissociados do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de pacientes dolorosos, eu gosto muito da literatura do professor Jay Buchner, e ele fala muito de fusos musculares. E a compressão de fusos musculares, ele descreve que vai ser o grande marcador da fibromialgia no futuro. E a gente consegue trabalhar esses fusos musculares tanto no eixo da variabilidade, que você corrige o sistema nervoso autônomo, tanto no eixo do neurofeedback, que você melhora o que a gente chama de SMR, de ritmo sensório motor, né, que vai relaxar essa musculatura, e a gente também consegue trabalhar isso com a terapia manual, né, e também atividade física, qualidade de sono, um conjunto. E eu sempre penso que quando nós temos um profissional que faz tudo, na verdade ele não faz nada. Porque ele não consegue ter foco em nada. Hoje, nós temos aqui uma das melhores profissionais que eu conheço da área de variabilidade. Eu sei que eu sou um dos grandes profissionais da área de neurofeedback. E a gente tem uma das maiores referências da parte de terapia manual. Então, quando a gente faz a junção disso, os resultados eles não tem como não aparecer. Os resultados vão surgir. Eu vou só fazer talvez uma correção, um ponto de vista, que eu acho que o grande lance é a gente conseguir trabalhar integrado, sem querer se sobressair frente ao colega, porque você é bom naquilo que você faz, mas você não entende tanto assim daquilo que o outro faz. Eu sou fisioterapeuta há quase 20 anos, mas a Flora atendeu minha mãe na cirurgia cardíaca. Eu não entendo nada de cirurgia cardíaca, então... Eu vou fazer o que lá, gente? Pelo amor de Deus, nada. Quando eu quebrei meu pé, a primeira pessoa que eu liguei foi pra você. Não precisa contar essa história, mas foi o que aconteceu. Faz parte.
Então, assim, essa coisa da segmentação que você falou é muito interessante e talvez não só por termos pessoas competentes naquilo que fazem, mas principalmente pela capacidade de ouvir o outro, de entender o outro e de somar perspectivas. É muito bacana porque a visão que eu tenho do seu copo talvez não seja a mesma que você tem. Talvez não seja a mesma que a Flora tem. Daqui eu consigo ver o nome Stanley, por exemplo. Tá? Então, assim, do outro lado você tem Paulo Nascimento e Bioneuro. Então, em cada um você tem um viewpoint ali, um ponto de vista, você tem uma perspectiva, um olhar, uma dinâmica para trabalhar. E, na verdade, isso soma, né? O que nos permite enxergar o paciente como um todo. É por isso que hoje na SBED, por exemplo, você tem vários comitês. Você tem um comitê lá, por exemplo, que eu participo de 2 comitês hoje, que é o Comitê de Dor e Movimento, e o outro é um comitê de práticas integrativas, que é onde entra a osteopatia, a quiropraxia, enfim. Mas, por exemplo, tem um comitê de dor e espiritualidade. Tem um comitê de neuromodulação, tem um comitê de várias outras coisas, de avaliação, enfim, psicologia, tem muita coisa. Então, quando a gente olha para um contexto desse aqui, eu enxergo que o meu paciente é um. Mas nesse um, eu tenho vários olhares distintos sobre esse um. Sim. E aquilo que a fisioterapia traz é complementar, porém diferente daquilo que a psicologia traz. Que é complementar, porém diferente daquilo que a nutrição traz. Sim. E por aí vai. E aí, somando perspectivas, a gente consegue acessar melhor o paciente. Né? Esse é um ponto simples de se entender, mas difícil de colocar em prática. Né? A gente tem muita sorte, né, digamos assim, de conseguir colocar em prática isso no nosso dia a dia. É difícil colocar em prática porque os profissionais não foram trabalhados para isso, não foram treinados. Às vezes não tem treinamento, não é verdade? Hoje, a gente tem a felicidade de trabalhar no Instituto Le Santé, parceirão da Bioneuro. Sim. Então, hoje a gente está aqui no Instituto Le Santé, está sendo gravado no Instituto Le Santé. Hoje eu estou aqui com o Fleury, mas eu tenho na sala do lado o Jeff trabalhando com equilíbrio. Sim. Eu tenho todo mundo trabalhando com pilates, com hidro, sim, com várias coisas. E aqui realmente a gente consegue integrar essa função graças ao nosso querido apelidado como chefe, que é o Fleury, que coordena todo esse processo. Né? Infelizmente a gente tem que ir começando a ir para o nosso final, porque já apareceram 40 placas ao meu redor dizendo tá acabando, tá acabando. Então, como eu não mando em nada, quem manda são elas que estão ao meu redor, quem manda são as mulheres, né? Então a gente vai ter que ir finalizando. Manu. Muito bem, bote moral aí, Paulinha. Tem que convidar a Manu para vir para cá. Né? Falar de escoliose. Bem esse negócio legal também, né? Ó, desafiador também, hein? Já vou ligar para ela agora. Né? Uma palavra que define dor para você, sem ser a definição pela SBED. Individualidade. Individualidade, porque eu não sei o que você sente de dor, não sei o que você sente de dor, se como vocês não sabem o que eu sinto. E isso é muito pessoal e cabe a nós, profissionais, eu vou até ser talvez ousado aqui na minha colocação, mas cabe a nós profissionais, às vezes, sermos um pouco de Sherlock Holmes, né, de investigadores a esse ponto, de tentar entender o nosso paciente, e às vezes trabalhar com uma empatia gigante ali, tentando se colocar no lugar dele, não só para acolher o paciente melhor, mas para tentar entrar um pouquinho no mundo dele e tentar chegar perto daquilo que está acontecendo com ele. Óbvio, a gente nunca vai chegar, mas quanto mais perto a gente chega disso, acho que melhor a gente trata, melhor, né? A gente trata. A nossa função é essa, né? Nosso dom é levar o diferencial. Exatamente. E o 1% que a gente consegue, com certeza para ele, para a grande maioria, já é muita coisa. Muita coisa. Já é muita coisa. O paciente de dor sempre precisa. Mas, infelizmente, teremos que terminar. Mas teremos outros momentos. Fleury, eu que agradeço, gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, tá? Obrigado e logo teremos vocês de novo. Tamo junto. Convidado de o professor Fleury é nosso professor do Master em Opa, estaremos juntos, hein? E o pessoal da fisioterapia também lembrar que tem um Master
do Instituto Le Santé. Terapia manual. Segue aí que vocês vão ver muitas novidades. Se tem alguém no Brasil que desenvolve curso de qualidade, é Bioneuro e Le Santé. Fora isso, o resto a gente não comenta. Valeu, gente. Obrigado, tá? Tchau, tchau.